Está mais fácil ser médico nos Estados Unidos. Acompanhe esse vídeo para entender um pouco mais. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Imigratório comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, Henrique Scler. O Papo Imigratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner, o caminho mais curto entre você e o mundo. O nosso objetivo nesse canal é humanizar o pleito migratório, mostrando os bastidores dos nossos casos reais e um pouco da nossa vida nos Estados Unidos. Então, se você tem interesse no tema imigratório, se você sonha ou sonhou morar nos Estados Unidos de forma legal com o Green Card, segue a gente, compartilha, faz essa informação chegar para mais pessoas. E o assunto hoje, então, quer dizer que está ficando mais fácil ser médico nos Estados Unidos. Está mais fácil definitivamente ser médico nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar sobre isso. Primeiro, ser médico nos Estados Unidos está mais fácil ou não? 2, o que mudou? O que precisa? Os steps? Precisa fazer residência médica? 3, e eu acho que é a maior dúvida de todo mundo, né, Henrique? Leva o Green Card? Eu tenho a licença e já ganho o Green Card? Eu preciso esperar fazer os steps para depois ter o Green Card? O que eu faço primeiro? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Então, começando pela flexibilização, ou pela galinha, calma, gente. A gente vai chegar nessa conclusão até o final desse vídeo, se é o ovo ou a galinha. Fique com a gente até o final. Mais importante do que isso, ou tão importante quanto isso, é mostrar que está tendo sim um avanço na flexibilização da licença médica. Existem 5 estados que já estão com esse assunto bem avançado, inclusive do ponto de vista legal: Tennessee, Idaho, Wisconsin, Arizona e a grande e bela Flórida também. Foi a última agora em abril de 2024. Flexibilizando a residência, né, Bruno? A Flórida é a minha queridinha, eu tenho certeza que todo mundo que tá aí tá pensando em vir pra Flórida, eu sei que ela animou muita gente. Antes de falar disso, eu vou falar o porquê que os Estados Unidos estão flexibilizando. O país percebeu que até 2034, daqui a 10 anos, a gente vai ter um déficit de médicos na casa de 120 mil profissionais. Ou seja, daqui a 10 anos a gente vai ter uma necessidade muito grande de profissionais. Por conta disso, agora eles começaram a flexibilizar a chegada de novos médicos, né? Exato, e eu citei 5 estados, mas eu tenho certeza absoluta que ao longo dos próximos meses e dos próximos anos nós teremos muitos estados flexibilizando. Uma curiosidade, o Henrique sempre fala isso, porque aqui os estados são meio que puxa-saco um do outro. Então, os estados liberam, os demais liberam. A mesma coisa aconteceu com os escritórios de advocacia. Antigamente todo mundo precisava ser advogado com licença aqui para ser sócio de escritório de advocacia. Alguns estados já permitem, agora você não precisa nem ser advogado para ser dono de um escritório de advocacia. Então, os estados seguem os outros. E eu vou falar um pouco da Flórida, minha queridinha, pode ser? Claro. Eu vou falar um pouco do que mudou. O projeto de lei do Ronald DeSantis foi aprovado no dia 21 de março de 2024 pelo governador e ele traz alguns pontos. Precisa ter 1. Licença ativa. 2. Histórico de prática de pelo menos 4 anos no exercício da medicina. 3. Uma equivalência da residência, ou seja, a residência que você já fez no Brasil. O 4º ponto são as certificações, ou seja, o seu diploma do Brasil tem que ser considerado um diploma de medicina aqui nos Estados Unidos e todas as faculdades no Brasil têm isso, basicamente todas. E o 5º ponto, que é o grande centro aqui, é a necessidade de uma oferta de emprego, meu caro. E esses não são os steps. Esses são pontos que a lei da Flórida trouxe e que provavelmente vão ser padronizados para os demais estados, né? Exato. E muitos dos nossos clientes acabam perguntando: Henrique, Bruno, então, na prática, o que mudou? Os steps sempre existiram e vão continuar existindo. São 3 steps. Só que, após esses steps, você ainda tinha um período de residência nos Estados Unidos, o que acabava demandando um tempo muito elevado. São anos, imagina você, um médico experiente no seu país de origem, ter que refazer a residência nos Estados Unidos era algo que todo mundo gostava e preferia fugir, e agora isso pode ser feito de maneira legal. Os médicos desanimavam demais. Com certeza. Realmente é algo cansativo você ter que refazer, sendo que no Brasil você tem uma demanda muito alta, é algo que necessita muito esforço, né? Então o que aconteceu? Você tinha os steps, você tinha residência médica e você ainda assim precisava ter um emprego ou procurar um emprego, tá? O que mudou? Você agora não precisa da residência médica, o que é um grande impacto para o pessoal da medicina, porque os brasileiros, a gente tem um dado aqui, 87% dos brasileiros passam pelo primeiro step, que aparentemente é o mais difícil. Os 2 subsequentes são mais simples, então o índice de aprovação dos brasileiros é muito grande. Então, foque no primeiro step e depois sigam para os demais. E são 3, né? São 3 steps no total. A gente vai colocar o site aqui, tem uma organização, a USMLE, é um instituto responsável pela organização
organização dessas provas e a gente vai colocar o link aqui embaixo para vocês terem acesso. Ali tem tudo direitinho, é mais fácil vocês olharem ali do que a gente ficar falando aqui, porque a gente não é médico, a gente quer trazer essa novidade para vocês e quer trazer o que isso impacta e esclarecer algumas dúvidas no sentido de green card e do ponto de vista migratório, né? E qualquer dúvida, entre em contato com a gente também. Isso, perfeito. E aí a gente passa pro outro ponto, que é green card, licença, aí o ovo e a galinha. Exatamente, o ovo e a galinha é a pergunta campeã dos médicos pra gente. Começa a estudar pros steps, começa a fazer os steps para aplicar pro green card, ou faça a aplicação do green card para depois de revalidar meu diploma. E se os steps são pré-requisito para B2NW, não é um requisito, né, Bruno? Não é um requisito de maneira nenhuma. Pro EB2, Henrique falou EB2, mas EB1 também, muitos médicos se aplicam, né? Médicos normalmente publicam artigo, tem alguns requisitos do EB1 também. Mas vamos falar aqui da licença, do green card, qual é a diferença que faz. Por exemplo, muita gente fala assim, não, então eu vou fazer os steps e quando eu tiver no final dos steps, quando eu tiver passado, eu começo a fazer o pleito migratório. É um grande erro, né? É um grande erro. Se você fez os steps e foi aprovado e revalidou a sua licença, bom, você tem a sua licença de médico, mas você não tem autorização de trabalho, você não pode trabalhar e nem viver nos Estados Unidos. Se você fez o AB2NW, fez o AB1, foi aprovado, recebeu o green card, mas não fez a revalidação, você pode trabalhar nos Estados Unidos, pode viver nos Estados Unidos, mas você não pode exercer a medicina em solo americano. Ou seja, são as duas coisas. É o que eu falo para os nossos clientes. Em relação ao planejamento migratório, se você fizer esses dois processos em paralelo, você otimiza o tempo. Então, enquanto você está fazendo uma aplicação do EB2NW, eu estou citando o EB2NW aqui, gente, mas como o Bruno disse, pode ser um EB1, um médico com perfil mais acadêmico, normalmente se enquadra no EB1, um pesquisador, um cientista, um médico clínico, tem um consultório médico e tudo mais, tem um lado mais empresarial do que acadêmico, EB2NW, um caminho ou outro, os dois te levam ao mesmo sonho que é o green card. E em paralelo, você se prepara e faz os estudos e as provas dos steps para que no final do seu planejamento, da sua jornada, você chegue nos Estados Unidos com o green card e com a revalidação ao melhor dos mundos, né? Perfeito, exatamente. Acabou. Não, eu tenho mais um ponto aqui, tem uma polêmica. Não sei se o Bruno ficou sabendo, imagino que sim. Uma fofoca nos grupos de brasileiros no WhatsApp dizendo que os aplicantes de AB2NW com I-140 aprovados estavam tendo os seus casos negados no consulado do Rio de Janeiro por não ter a revalidação das licenças médicas. A gente teve um médico aprovado no momento que a gente está gravando esse vídeo, isso aconteceu semana passada, sem nenhum problema, né? Médico EB1. Legal a história desse médico também, vou contar um pouco pra vocês. Ele é muito próximo da gente, ele é um amigo nosso e ele entrou no escritório como EB2NW, era o que a gente tinha dele de informação naquela época, foi o que o jurídico validou, mas a pesquisa migratória, o planejamento migratório fez com que ele migrasse de EB2NW para EB1. E esse EB1 levou uma aprovação super rápida, sem RFE, e aí veio o pânico, porque ele viu nos grupos de WhatsApp que muitos médicos, e me parece que esse discurso rolou muito mais no grupo dos médicos, que muitos médicos estavam sendo negados lá no consulado, na reta final, no último entrevista, no último bate-papo, quando o índice negativo é quase zero, né? E de fato estava acontecendo, a gente soube de alguns casos. É óbvio que quando acontece essas fofocas, é muito difícil a gente criar qualquer tipo de pré-julgamento, porque tem sempre um detalhe a mais que não é contado. Então a gente precisa ter todas as informações para dar-lhe um parecer. O que eu posso dizer para vocês é: a licença médica não é um pré-requisito para aplicação da B2NW ou do AB1. Entretanto, a gente recomenda, junto com o nosso time jurídico, para todos os nossos clientes, você começar literalmente dar os primeiros passos, que é fazer estudar, se inscrever ali no site que a gente colocou aqui embaixo, para iniciar esse processo dos steps, mas não é um pré-requisito para a aplicação da B2NW e nem do AB1. Eu vou contar para você um caso que aconteceu também recentemente com relação à entrevista, mas antes eu queria que o Henrique desse um recado e eu vou dar um outro recado. Gente, mais de 50% das pessoas que assistem qualquer vídeo no YouTube. Nosso, não é qualquer um. Qualquer um. Pega um vídeo aleatório que vai ser a mesma coisa, impressionante, essa estatística não falha. Mais de 50% das pessoas assistem o vídeo, não curtem, não comentam e não se inscrevem no canal. Eu também era assim, gente, mas depois que eu descobri isso, eu passei a curtir, comentar e se inscrever em todos os canais do YouTube. Então, eu peço para que vocês façam o mesmo no nosso, se vocês estão gostando do conteúdo que a gente está trazendo. A intenção é que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Eu curto tudo e eu me inscrevo em todos os canais que eu assisto. Pode dar like, pode dar dislike também. Não pode, é proibido dislike. Eu tenho uma outra estatística também muito interessante
importante é que 87% das pessoas que fazem reunião com a gente, que nos procuram, não sabem que são elegíveis. Ou seja, a maioria esmagadora das pessoas são elegíveis e não sabem disso. Ele odeia quando eu levanto o dedinho, gente. Mas vou levantar aqui. Eu odeio. Ele fica com vontade dele tacar aquele microfone na minha cabeça. Mas como a gente tá gravando aqui, ele não vai fazer isso. Mas o que eu ia dizer, um dado importante, porque isso veio do nosso time comercial. E esse é referente ao EB12NW. Eu aposto para vocês que para os nossos clientes de EB1, esse número é ainda maior. A maioria das pessoas que são elegíveis para o EB1, e eu diria acima de 95%, não sabem que são. Boa ideia. Comigo, vamos fazer esse levantamento? Separar estatisticamente. Boa ideia, ótima ideia. Vamos fazer esse levantamento. E agora eu vou trazer 2 pontos importantes com base no que a gente estava falando antes. Primeiro ponto importante, a gente tem muito cuidado aqui no Business Plan nesse sentido. O que está dizendo no Business Plan e o que você se propõe a fazer? Porque se você se propõe, ou se você deixa entender que você vai exercer a medicina aqui, pode ser que o oficial do consulado lhe pergunte se você já pode exercer. Olha, como é que você vai tirar o seu plano se você não é médico, né, cara? Isso é um ponto muito importante que a gente tem muito cuidado no Business Plan. Que é estratégia. Que é total relacionado com a sua estratégia migratória. Você precisa ter conhecimento da sua estratégia, você precisa saber o que o escritório que está cuidando do seu caso está elaborando e ela precisa ser factível e real, né? Então não adianta você dizer que você vai exercer medicina se você não tem o diploma, se você não revalidou, não passou pelos steps que a gente tanto mencionou. E o segundo ponto tem a ver com essa entrevista, que foi um fato curioso que eu fiquei sabendo ontem. Essa pessoa que foi negada, ela omitiu uma informação na segunda binder. Essa pessoa deixou de informar que morou em Londres, salvo engano, e aí a pessoa perguntou se você morou fora. Morei fora. Ela foi negada, porque ela omitiu aquela informação e, consequentemente, não trouxe os históricos, né, as negativas e certidões negativas referentes àquele período. E aí foi negada e jogou no grupo como se ela tivesse sido negada pelo fato de ser médico, e foi um dos casos que levantaram essa suspeita tão grande. Está esclarecido. Os demais pode ser que tenha havido uma outra coisa. Na maioria dos casos, é um mau preenchimento do DS-260, formulário super importante que você vai preencher após a aprovação do seu I-140 e não ter conhecimento do seu Proposed Endeavor, conhecimento profundo do seu plano de negócio, se for um business plan. A primeira pergunta do oficial no consulado do Rio de Janeiro é: o que você vai fazer nos Estados Unidos após a aprovação do seu visto? Você precisa ter essa resposta na ponta da língua. Precisa ter. Não adianta inventar nada, não adianta construir nada, por isso que o pleito imigratório não é uma receita de bolo. Não adianta entregar documento e voltar e falar: que legal, esse aqui é meu pleito, deixa eu dar uma lida rápida. Não é assim. Você precisa se envolver, precisa conversar, precisa saber exatamente o que está ali. Vamos então pro ovo pra galinha? Vamos pro ovo pra galinha. A conclusão é: está mais fácil ser médico nos Estados Unidos. Os estados estão flexibilizando, sim. A tendência é ter cada dia mais estados nessa tomada. O que mudou foi a dispensa da residência e a autorização de trabalho diferente de revalidação do seu diploma. Entre o ovo e a galinha, faça o omelete junto. Faça tudo junto. Passou nos steps, você já ganha o green card automaticamente? Não. Não ganha o green card? Não. Vamos lá, fazer matemática aqui. Um demora 2 anos, estimando aqui, uma projeção que os steps levam 2 anos, porque você precisa se preparar, estudar, faz uma prova, faz outra, enfim. 2 anos. O green card leva 2 anos. Se você fizer em paralelo, daqui a 2 anos você vai ser um médico residente permanente nos Estados Unidos. Se você fizer o primeiro para depois iniciar o segundo, daqui a 4 anos você vai ser um médico residente nos Estados Unidos. Fica ao seu critério. Você prefere que isso aconteça em 2 ou 4 anos. E uma coisa não interfere na outra, tá? Você pode fazer o seu pleito imigratório, pode eventualmente não conseguir passar na prova de primeira, mas você vai ter o seu green card em mãos e vai poder ter liberdade de escolher trabalhar em outra coisa ou estar próximo à sua área da medicina até que você efetivamente conclua os steps, né? Bem observado. A gente está muito falando bastante aqui sobre os steps, mas existe um mercado monstruoso. Do ponto de vista profissional, que você pode nem sequer atuar como médico. Você pode ser dono de uma clínica médica, enfim, entre outros caminhos aí que os nossos pode clientes... ser assistente também. Assistente, né? E por aí vai. E que ganha muito bem, salários altos e tudo mais. Curioso isso, porque aqui no nosso lado de advogado, a gente tem o paralegal aqui, comparando com o estagiário no Brasil. O paralegal aqui é a mesma coisa de um médico assistente aqui. O médico assistente aqui vai ganhar uma média de 80 a 150 mil dólares. Assim como o paralegal aqui, que muita gente associa a um advogado, vai ganhar entre 60 e 100 mil dólares. Então, é completamente diferente no sentido remuneratório. Isso se aplica também para medicina. É uma ótima você vir. Comece o seu pleito imigratório. É fundamental. Os steps podem ser iniciados do Brasil. Tem muita turma acontecendo. E em breve eu espero que a gente traga uma parceria, viu, Henrique? A gente vai correr atrás disso. Para que você, médico, que faça o caso com a gente, já tenha um encaminhamento para os estudos, porque a gente não pode fazer os steps para você, mas para os estudos e conseguir ter o green card e exercer a profissão nos Estados Unidos de forma legal. Tem mais alguma coisa? Esquecemos alguma coisa? Mais algum recado final? Entre em contato com a gente, tá nosso @HenriqueScliar, @BrunoLócio_ADV e @PremiumGMP na descrição desse vídeo. Sigam, continuem seguindo a gente aqui, curte, comente e se inscreva no canal. Isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, meu caro. Um abraço.